Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e use as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 17 de abril de 2021. Olhando bem o que aconteceu aí nos acumulados entre os dias 16, 15 e 14, vemos aqui que a maior parte das chuvas realmente elas ficaram mais concentradas na região aqui centro-norte do país, principalmente entre a interface das regiões norte e nordeste do Brasil, devido principalmente ainda pela atuação da própria zona de convergência intertropical, a ZCIT, ela está ajudando a trazer bastante chuva e bastante convecção, principalmente aqui para a região norte e partes do Maranhão, Piauí e Ceará. Na costa leste, a gente tem essa chuva aqui mais ocasionada devido às perturbações ondulatórias dos ares do sudeste. Então, a gente tem uma concentração bem maior dessas perturbações viajando sobre o Atlântico. Elas conseguem adentrar um pouco o continente e trazer chuvas aqui para a região mais próxima à costa leste do nordeste brasileiro. O outro destaque é que a gente começa a ter um avanço de uma frente sobre a região sul, porém ela não consegue adentrar muito no continente, então ela passa rapidamente, traz uma chuva mais localizada sobre o oceano e pegando agora principalmente um pouco aqui da costa leste da região sul e também aqui da região sudeste do país. E essa região mais central continua com aquele padrão mais seco, devido realmente à atuação da alta pressão, porém ela está bem mais fraca agora e já está praticamente no seu estágio final de atuação. Olhando o que o modelo Cosmo do IMET projeta para os próximos 7 dias, essa figura aqui da esquerda é o acumulado de 7 dias, ela vai o acumulado entre o dia 17 até o dia 24. Então a gente vê a passagem da frente pela região sul bem rápido. Essa frente realmente ela traz uma chuva mais localizada sobre o oceano e quando ela chega próxima aqui à região nordeste do país, ela começa a atuar e trazer chuva bem para a região aqui do semiárido nordestino, principalmente sobre a Bahia, como também a gente tem algumas perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste, que traz aqui um núcleo de chuva bem localizado no estado de Alagoas, pegando principalmente aqui a região da Zona da Mata e do Agreste de Alagoas e parte também de Sergipe e de Pernambuco. Então, a gente vê claramente que essa região mais centro-sul do país deve apresentar uma chuva, mas uma chuva não muito intensa, e os maiores totais pluviométricos, de acordo com a previsão do modelo do IMET, devem se manter na região norte e nordeste do país e um pouco aqui no norte da região centro-oeste. Olhando um pouco mais à frente, dia 24, a gente não tem nenhuma atuação, nenhum sistema aqui de alta pressão em médios níveis que possa impedir o avanço dessa frente sobre o oceano e a formação dessa convecção mais na região centro-norte do país. Então o que nós vemos agora e o que vai continuar pelos próximos 7 dias, de acordo com o modelo do IMET, a gente tem uma passagem de frente frias na região sul, mas elas passam muito rapidamente e além disso a maior parte dessa frente, nessa componente da frente, está sobre o Oceano Atlântico. Então, a gente vê uma chuva na região da costa, desde o Rio Grande do Sul até a Bahia, por exemplo, aqui região do Recôncavo Baiano. Então a gente tem essa interação e é o que deve continuar para os próximos 7 dias. Observando agora o que o modelo GFS, o modelo americano, mostra, a gente vê aqui alguns ciclones se formando próximo à costa da região sul, da região sudeste. Eles não conseguem avançar muito sobre aqui o Oceano Atlântico em direção à região equatorial. A gente vê que eles têm mais uma componente zonal, ou seja, de oeste para leste. E o que é que acontece? Com isso você tem as frentes mais se deslocando sobre o oceano e uma parte dela, uma pequena parte, interagindo aqui sobre a costa leste do país.
Então tem essa passagem, uma passagem bem rápida aí de várias frentes nos próximos dias. Após a passagem dessas frentes, a gente vê aqui os sistemas de alta pressão pós-frontal se estabelecendo aqui, principalmente sobre a região sul, o que deve manter aqui o tempo bem seco na região centro-sul do país, e as frentes, ao chegar em latitudes próximas ao nordeste aqui mais na componente oceânica, ajudam, né, a trazer chuvas mais localizadas entre a região norte e nordeste do Brasil, principalmente pela interação ainda com a zona de convergência intertropical. Então esse parâmetro a gente vê que deve continuar até o início de maio. Outro destaque é que não vemos nenhum geopotencial na região central do país, com um núcleo bem fechado aí por vários dias de 588 ou 590, em outros modelos seria o 5900. Como a gente não tem, né, essa tendência ou algo tão significativo, isso nos mostra que não devemos ter a atuação de nenhum bloqueio atmosférico, por exemplo, ao longo do próximo período. Nos próximos 15 dias, por enquanto, os modelos não mostram isso. Olhando agora, né, o destaque da precipitação acumulada do modelo GFS em 24 horas, o que a gente vê aqui é o avanço, tá vendo, da frente sobre o oceano. Em alguns momentos ela consegue interagir um pouco aqui, tentando trazer chuva para a região mais centro-sul do país, mas a gente vê a interação clara dela sobre o oceano, interagindo aqui principalmente sobre a costa. Então a gente vê aqui a formação, o ciclone, a frente associada, e trazendo chuvas mais para a região nordeste e ajudando também na convecção sobre a região norte. Claro que a região centro-sul do país deve apresentar uma chuva, mas são aquelas chuvas mais isoladas, não tão significativas, que podem assim mudar claramente a concepção de vazões na região sul, por exemplo, umidificar muito solo e trazer uma resposta muito grande na vazão. Tem chuva? Tem, mas não são chuvas tão significativas, são chuvas que passam rapidamente. Quando essa frente ela começa a atuar na costa do Nordeste, pegando principalmente aqui, avançando sobre o semiárido nordestino, o que é que ocorre? Ela traz uma convecção e aparentemente ela continua aqui a atuação por alguns dias. Então você vai ter uma boa sequência de chuvas na região norte e nordeste do Brasil, principalmente sobre as bacias do Xingu, do Tocantins e aqui parte da bacia do São Francisco. E isso tem bem interessante, porque você pode ter aí uma leve melhora da situação atual e uma manutenção, por exemplo, das vazões da região de Belo Monte. Olhando a anomalia de temperatura, a gente vê que em alguns momentos tem uma temperatura mais fria avançando aqui sobre o país, né? Então lá, na verdade, na virada do mês, entre abril e maio, por enquanto, temperaturas realmente bem próximas da normal climatológica até aí o dia 24, dia 25, onde essa massa de ar mais fria ela começa a adentrar sobre o continente e trazer aí uma onda de frio mais chamativa, por assim dizer, né? Uma onda de frio que pode realmente trazer uma queda de carga. Isso vai influenciar, claro, né? Quando você tem uma projeção onde você tem uma temperatura menor, a carga cai normalmente no país porque você deixa de estar usando, por exemplo, sistemas de refrigeração com mais intensidade, no ar-condicionado, em empresas ou até nas próprias casas. Observando o armazenamento de água no solo, que nós vemos que tem agora uma recuperação leve pouco aqui na região sul do país, que deve trazer uma leve melhora para o subsistema sul, mas nada tão significativo aqui nessa projeção para o dia 20. Então, maior parte do país, principalmente essa região aqui do semiárido nordestino, também parte do sudeste, parte aqui do centro-oeste, vai continuar apresentando um tempo seco bem definido. A gente nota que tem uma projeção de chuvas para a região da Bahia, principalmente aqui próximo a Sobradinho, mas nós vemos uma manutenção do estado aí das condições de armazenamento de água no solo. Então essa chuva ela não deve ser suficiente, por exemplo, para levar as vazões rapidamente. Você tem uma melhora, mas nada tão significativo. E a região do quadrilátero dos reservatórios, a gente vê alguma melhora aqui na bacia do Grande, na cabeceira, mas também nada tão significativo a ponto de mexer muito nas vazões. Agora, o grande destaque é que aparentemente sobre a região aqui da bacia do Xingu,
nós temos uma boa melhora e uma manutenção desse armazenamento de água no solo aí, bem próximo a 100% ao longo dos próximos dias, como também aqui na região centro-norte do Tocantins, né, que vai influenciar bem a região de Tucuruí. Então, o que a gente vê é que a gente tem no quadrilátero dos reservatórios uma diminuição das chuvas, que a gente já viu, já não tem mais tanto como cair ainda, que a gente já está chegando no escoamento base. Porém, essas chuvas têm essa redução, tem uma chuva ou outra acontecendo, mas também nada significativo. Bacia do Xingu e Tocantins, a gente tem essa redução ainda nos próximos dias, porém, aconteceu uma chuva e ainda vai acontecer uma chuva boa. Mas na média a gente tem calculado como se fosse uma redução. Chove, mas não tão significativo, o que vai ajudar a manter as vazões ou ter um leve aumento, mas também nada muito que, por exemplo, a gente diga que vai aumentar. O que a gente esperava naturalmente era uma redução bem muito das vazões a partir de agora. Porém, essa redução, né, essa taxa de queda das vazões pode ser menor do que normalmente acontece de acordo com a climatologia, devido à redução dessas chuvas, porém ainda se mantém uma chuva levemente boa para não cair tanto como deveria, mas a tendência realmente é cair, mas cair menos do que esperado para essa época do ano. Região sul apresentando ainda um pouco de diminuição das vazões, tem uma leve melhoria, mas depois volta a diminuir, principalmente a retorno do tempo seco na região. E o destaque ainda é a Bacia do Rio Madeira, né, que tem apresentado chuvas expressivas aí no centro-norte da Bolívia, ainda mantém um aumento bem fraco gradativo das vazões, mas na média, se você fizer aí de uns 7, 15 dias, as vazões praticamente elas estão se mantendo estáveis devido a essa chuva e provavelmente isso deve acontecer até o final do mês. Observando agora o que os modelos que o ONS trabalha, né, o modelo europeu SMWF, o ETA 40, que é rodado aqui no Brasil, e o GEFS, os três modelos eles estão convergindo realmente para uma chuva mais concentrada na região centro-norte do Brasil, pegando principalmente a região norte e a região nordeste. Nós vemos que os maiores totais pluviométricos, né, ocasionados realmente pela passagem das frentes estão sobre o oceano. Ela ainda interage um pouco aqui na região mais central do país, mas não trazem chuvas tão significativas. E como eu sempre venho dizendo, né, o modelo europeu SMWF é o que está, pelo menos nesses últimos dias, mostrando uma boa relação entre o previsto e o verificado. Então a tendência é que os modelos ETA 40 e GREFS eles tenham, né, façam a sua convergência para o que o SMWF mostra, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.